Cá estamos nós, mais uma terça-feira de viagem virtual com o Oasis. Desta vez vamos até ao País Basco. Um dos ícones do País Basco é o Museu Guggenheim de Bilbao e por isso é que atrás de mim tenho hoje o Museu Guggenheim de Bilbao. Hoje quem nos vai levar até ao País Basco vai ser o Gonçalo. Gonçalo, vamos até Bilbao. Até ao País Basco, aliás. Até ao País Basco. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Conforme a Cristina já disse, vamos então falar sobre o País Basco. Eu vou primeiro começar por falar um pouquinho do País Basco e depois então falo sobre o circuito propriamente que eu vos vou apresentar. Então, como é sabido todos, os bascos são um grupo étnico que habita nas partes do nordeste de Espanha e do sudoeste de Espanha. Os bascos, sendo nativos de Navarra, são predominantemente encontrados na região conhecida como o País Basco, no qual iremos focar a nossa visita. Composto este País Basco por 4 províncias em Espanha e 3 em França, localizadas à volta da parte ocidental dos Pirineus, na região costeira também do Golfo da Biscaia. A história do povo basco é coberta de mistério. Quaisquer que sejam as suas origens, acredita-se amplamente que os bascos tenham ocupado uma única região da Europa há muito mais tempo que qualquer outro grupo étnico identificável. As fontes básicas para as histórias antigas dos bascos são os escritores clássicos, especialmente Estrabão, no século I, registou que no norte de onde se localiza hoje em dia Navarra e Aragão, região imediatamente a leste da atual comunidade autónoma do País Basco, era então habitada por um povo conhecido como os vascones. Embora a palavra vascones seja claramente relacionada com a moderna palavra basco, não se sabe com certeza se os vascones eram os ancestrais dos bascos modernos. Mesmo assumindo que os vascones eram então os bascos, a pré-história desse povo, antes daquela época do século I, é necessariamente conjuntural. As principais teorias em disputa são os bascos chegaram como parte da migração indo-europeia para a Europa, em cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou então a outra teoria que se discute é os bascos chegaram muito antes, quando a imigração do Cro-Magnon se desalojou ou assimilou a população neandertal local. Na atual região autónoma basca de Espanha, conhecida como Euskadi, em basco, é composta por 3 províncias, conforme tinha dito, ou territórios: Álava, Biscaia e Guipúzcoa, contabilizando um total aproximado de 2.130.000 habitantes em todo este território basco. Falando um pouco do passado mais sombrio deste povo e desta região, mas que não pode ser esquecido, o governo de Espanha e de França tentaram por vezes suprimir a identidade cultural e linguística basca. A França também tem uma longa história de tentativas de absorção cultural completa de grupos étnicos minoritários. Espanha, na maior parte da sua história, tem garantido algum grau de autonomia linguística, cultural e política aos bascos. Mas sob o regime de Francisco Franco, o governo espanhol reverteu os avanços do nacionalismo basco, por ter lutado do lado oposto da Guerra Civil Espanhola. A atividade cultural basca foi limitada então a eventos folclóricos e à Igreja Católica. Atualmente o País Basco goza de uma autonomia política e cultural extensiva. As escolas até na região usam o basco como principal língua de ensino. O nacionalismo basco tem defendido com muita força, as instituições bascas, bem como a sua essência histórica e cultural. Alguns nacionalistas bascos reivindicam que o País Basco tem o direito à autodeterminação, incluindo uma eventual independência. O desejo pela independência é particularmente comum entre os nacionalistas bascos de esquerda. Como a autonomia não é reconhecida na Constituição Espanhola de 1978, muitos bascos abstiveram-se ou votaram contra, no referendo de 6 de dezembro desse mesmo ano. Contudo, a Constituição foi aprovada pela maioria dos espanhóis, navarros e bascos, e o regime autónomo para o País Basco e Navarro foi aprovado em referendos posteriores pela respectiva população de cada região. A atividade nacionalista basca tem o seu principal lado violento na conhecida ETA, que apareceu em 1968, que se trata de uma organização armada que usa assassinatos, bombas e sequestros contra aquilo que eles consideram interesses espanhóis. Felizmente, a 10 de janeiro de 2011, a ETA confirmou um cessar-fogo permanente e geral, a ser verificado e confirmado pela comunidade internacional, ao mesmo tempo que também afirmava o direito à independência do país e da região. Basta. Deixando agora aqui a parte de interesse. Então, só aqui umas pequenas informações úteis, digamos assim, em relação a documentos necessários. O cartão de cidadão dentro do prazo de validade, como é óbvio, cartão de cidadão ou bilhete de identidade, e um certificado de vacinação completa.
Em relação a línguas, uma vez estamos a falar do território espanhol, estamos a falar do castelhano, mas que, como é óbvio, no Basco, a língua oficial no País Basco trata-se do euskera, ou então aquilo que nós chamamos de basco. A moeda local é o euro, os bancos funcionam entre as 8h30 e as 9 até às 14, 14h30 e os cartões de crédito como débito são aceitos com grande facilidade. Fuso horário, devemos sempre considerar 1 hora de diferença em relação a Portugal. E a corrente elétrica, então, estamos a falar de 230 volts por 50 Hz do tipo C e F. Basicamente é aquilo que temos, que encontramos nas nossas casas. Em relação às temperaturas, como podem ver, à data que nós propomos, que é uma data de maio, estamos a falar de 14 a 19 de maio, temos então umas temperaturas médias máximas de 20 graus e 18, sensivelmente, com umas temperaturas mínimas a rondar os 10, 12 graus. Falemos então sobre o circuito propriamente. Então, na próxima hora, como já vos tinha dito, iremos então falar sobre o circuito Oasis Travel ao País Basco, único na sua identidade cultural e social. Trata-se de uma das mais singulares regiões de Espanha e diria mesmo uma das mais cativantes de toda a Europa. Esta região autónoma cativa o viajante através das esplêndidas cidades históricas, monumentos incríveis e museus de renome mundial. E também as paisagens litorais de cortar a respiração. A isto tudo adicionamos ainda uma fantástica gastronomia num acolhedor povo e temos a receita perfeita então para um circuito de 6 dias, 5 noites, sempre acompanhados por um dos nossos clientes acompanhantes, claro, e em pensão completa. Durante este circuito também teremos a oportunidade então de conhecer 2 cidades da região autónoma de Castela e Leão. A cidade de Valladolid, que iremos conhecer na partida, olhando agora aqui para o mapa, temos então aqui assinalado Lisboa, partiremos então em direção a Valladolid, que vai ser o nosso primeiro ponto de paragem onde ficaremos hospedados. Pelo caminho, claro que não vamos fazer tudo de seguida até Valladolid, pelo caminho iremos parar aqui, então, neste ponto que está aqui marcado, que se chama a cidade de Ciudad Rodrigo, pertence à região de Salamanca. Aqui vamos almoçar, então, faremos então sensivelmente 380 km até chegar a Ciudad Rodrigo, isto claro, não fazemos os 380 km seguidos, faremos paragens, chamadas paragens técnicas, tanto para descanso do motorista como para descanso dos viajantes, das pessoas que estão dentro do autocarro, para poderem utilizar as casas de banho, beber um café, qualquer coisa. Chegamos a Ciudad Rodrigo, uma pequena vila histórica, muralhada, onde temos então o nosso almoço e também, se o tempo assim o permitir, faremos então um pequeno passeio. Como eu estava a dizer, o início da viagem então de autocarro para a Espanha, com as tais paragens técnicas durante o percurso, e chegamos então a Ciudad Rodrigo, onde podemos almoçar. A fisionomia da cidade, conforme vocês podem ver as fotos apresentadas, é definitivamente marcada pela imponente muralha medieval que a rodeia. Foi erguida no século XII, durante o reinado de Fernando II, embora tenha sofrido posteriores reformulações, como é óbvio, no século XVIII. O recinto amuralhado tem mais de 2 km de perímetro e conta com 7 portas, sendo as mais antigas a Porta do Sol e a Porta de Santiago. Regra geral, são sempre estas as 2 portas que nós utilizamos, ou para entrar na cidade ou para sair da cidade. Após então o almoço, continuamos então, como eu já tinha dito, até Valladolid, onde ficaremos então a pernoitar. Valladolid então é uma cidade localizada a noroeste de Espanha, conhecida pelos locais religiosos medievais, como a Igreja Gótica de São Pablo, cuja história remonta ao século XV. Nas proximidades da Praça de São Pablo, que temos aqui na nossa imagem, como podem ver, aqui esta parte aqui, encontra-se então o Palácio Real, a residência dos reis de Espanha no início do século XVII. Em Valladolid encontramos ainda o Museu de Cristóvão Colombo, que narra a vida da história do explorador italiano, que morreu nesta mesma cidade em 1506. Valladolid conserva no seu centro histórico um interesse conjunto renascentista, composto por casas, palácios e edifícios emblemáticos. A cidade apresenta ainda uma intensa vida cultural, graças à sua condição de sede universitária, bem como a vários eventos que decorrem ao longo de todo o ano. Durante a nossa visita, que maioritariamente será realizada a pé, não poderíamos deixar de visitar a Catedral, que temos então a entrada incluída, e o Museu Diocesano, onde teremos a oportunidade também de observar belas peças de arte e escultura da história tanto do País Basco como de forma geral de Espanha. Uma coisa que eu gostaria de salvaguardar já, antes que me esqueça, é que todas estas cidades, conforme vocês vão poder constatar, as visitas são maioritariamente feitas a pé. Ou seja, é bom que as pessoas que forem para este circuito que vão preparadas a nível de vestuário, com isso em mente. Um calçado confortável e outro depois a roupa também apropriada às diferentes temperaturas. Durante o dia estamos bem, nesta altura de maio. À noite pode fazer um pouco frio, pelo que é aconselhável então andarmos com
casaco ou corta-vento. Depois, então, o jantar será no hotel, onde ficamos hospedados. Eu vou mostrar os hotéis só no final, está bem? São 3 hotéis que iremos ter no total. Um em Valladolid, aqui, outro em Bilbao e o terceiro e último será em Valência. Temos então o segundo dia. É um segundo dia, deixamos então Valladolid e vamos em direção a Bilbao. Pelo caminho, então, vamos dedicar o nosso tempo então, a uma cidade que se chama Vitoria-Gasteiz. Fundada no início do século XII, Vitoria-Gasteiz é hoje uma cidade com um projeto urbanístico exemplar. A capital basca conserva um centro medieval onde é possível encontrar diversos lugares de sabor tradicional, como a Praça da Virgem Branca, que vocês têm aqui nas fotos. Aliás, as 2 maiores fotos é precisamente a Praça da Virgem Branca. E edifícios históricos como a Catedral de Santa Maria. Ao seu lado, a cidade estende-se as suas fronteiras de forma harmoniosa na ampliação urbana romântica, com amplas avenidas, jardins e edifícios que lembram da condição da capital e da distinção senhorial desta cidade. Além disso, Vitória tem uma intensa vida cultural, como demonstra ano após ano um dos seus eventos mais famosos, o Festival de Jazz. Outra atração são as suas receitas gastronómicas tradicionais, baseadas em produtos da horta e sempre acompanhadas dos singulares vinhos. A comida basca é internacionalmente conhecida como sendo deliciosa. Exatamente. E tem uma história imensa. Portanto, exatamente. Não, Vitória, por ser a capital, mas toda a região basca, todo o País Basco tem uma gastronomia ótima. Também teremos a oportunidade de comprovar isso em São Sebastião, que é possivelmente das maiores mecas no País Basco para se comer. Exatamente. Teremos a oportunidade de o fazer neste circuito. Mas já vamos. Deixem-me só terminar aqui. É que já sabem que a Cristina já fala de comida e eu fico... Exatamente, chegou à área da gastronomia e eu intervi logo, não sei porque será por estarmos a aproximar aqui a hora de jantar ou coisa assim, mas chegou à gastronomia e eu tive que intervir. Fez muito bem, Então eu estava a dizer, a capital basca, então, revela no seu centro histórico medieval, onde é possível encontrarmos, então, alguns lugares encantadores, jardins e passeios arborizados, que fazem da capital alavesa um pulmão verde sem abrir mão de um urbanismo bem cuidado, onde as ruas medievais se misturam harmoniosamente com os palácios renascentistas e igrejas neoclássicas. O centro nevrálgico da cidade é a Praça da Virgem Branca, onde se destaca o monumento à Batalha de Vitória, que é precisamente este monumento que encontram aqui, a meio da praça. Durante a visita, vamos ter a oportunidade de passear por todo este centro histórico, como é óbvio, para conhecermos um pouco melhor esta pitoresca cidade. Gostaria também de salientar que o almoço será feito, está previsto nesta cidade após as visitas. Terminando então as visitas e o almoço, seguimos então até Bilbao, onde ficamos. Neste dia já não fazemos nada, digamos assim, podemos dar uma volta com o acompanhante ao Oasis Travel, mas nunca será uma visita guiada com guia. No terceiro dia então, já acordados em Bilbao, tomamos o pequeno almoço no hotel e agora a combinar, localmente, pelo nosso guia acompanhante, em comunicação com os guias oficiais, seguimos então em direção ao Santuário de Loyola. Todas as imagens que vocês têm no vosso ecrã referem-se a este santuário. O Santuário de Loyola é um complexo arquitetónico datado de 1738 e formado por um conjunto de edifícios, entre os quais destacam a Basílica e a Santa Casa ou a Casa de Loyola, onde nasceu Santo Inácio de Loyola. Casa natal do Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, é de origem medieval. Por sua vez, já a Basílica de Loyola começou a ser erguida só no final do século XVII e a sua arquitetura é tipicamente barroca. Juntamente com o Santuário de Arasanzo, é o mais importante da comunidade autónoma do País Basco, um dos mais importantes em toda a região de Espanha, em todo o território espanhol. Aqui temos então a oportunidade de explorar livremente este santuário. Como é óbvio, teremos um guia que nos dará as explicações previamente, mas depois a visita dentro do santuário gostamos de deixar livre para que as pessoas possam desfrutar da melhor forma e como entender. Deixando então o santuário de Loyola, seguimos então até à lindíssima vila que se estende por uma baía de areia branca entre os montes Urgu e Geldo. Estou a falar da cidade de Santo Sebastião, que é as imagens que estão no vosso ecrã. Um conjunto de casas de pescadores, uma aplicação urbana senhorial e alguns bairros modernos fazem desta cidade uma das mais atrativas do litoral cantábrico. O Museu de São Telmo, por exemplo, Pente de Vento ou o Palácio Cursal são alguns dos exemplos de como a cidade une a tradição com a modernidade na sua traça. Santo Sebastiano funde o mar com a terra, oferecendo ao viajante, além de interessantes monumentos e paisagens, uma gastronomia que desfruta de um privilegiado conhecimento a nível internacional.
Após o almoço e visitas, regressamos então a Bilbao, onde ficaremos hospedados. Teremos o nosso jantar, claro, e ficaremos hospedados. No quarto dia, então, vamos dedicar o dia inteiro à cidade de Bilbao, esta fantástica cidade. Esta cidade também poderia ser chamada a cidade do Guggenheim, uma vez que desde que foi construído este original museu, em 1977, Bilbao transformou-se para todo o sempre. O museu que eu falo é um museu que acho que é conhecido por todos vós, que é um museu que está aqui no canto superior direito, que foi a primeira construção do Guggenheim e que marcou mais a cidade com esta irreverente construção. De facto, a cidade agora impacta pelas suas construções inovadoras criadas por prestigiados arquitetos de renome. Mas, curiosamente, o que lhe confere este caráter tão único é a combinação vanguardista com a típica traça do seu centro histórico, onde encontramos encantadoras ruas repletas de bares, onde os balcões estão cobertos de pintos que demonstram que a gastronomia se vive com paixão. Tudo isto significa que Bilbao ganha um lugar de honra na lista das cidades mais interessantes de Espanha e mesmo de Europa. Além da visita do centro histórico, onde ficamos a conhecer um pouco mais dessa cidade, não poderíamos, claro, deixar de visitar o famoso Guggenheim, museu, e também o interior da Catedral Basílica de Santiago. Quarto dia, gostaria só de terminar, mesma coisa, este dia nós vamos usar um misto, porque como vocês podem ver pelas imagens panorâmicas da cidade, não dá para fazer tudo a pé. Isto é uma cidade enorme, precisaríamos de muitos dias e nem fazia sentido estarmos a fazer tudo a pé. Por isso vai ser um misto de autocarro com visita panorâmica para cobrir uma maior área da cidade e, claro, o centro histórico será todo feito a pé. O almoço será em restaurante local e o jantar então será no hotel onde estamos hospedados. No quinto dia, então, é um dia em que nós deixamos Bilbao, que é o dia 18 de maio, e seguimos então até Palência. Mas pelo caminho iremos visitar então duas cidades, Bermeo e Guernica-Lumon. Bermeo é uma vila pescatória, que é a imagem que vocês têm na parte da meio para cima, a parte do centro para a parte superior. Essa é a imagem de Bermeo, da vila que eu vos vou falar. Bermeo é uma vila de pescadores cujo porto conserva todo o tradicionalismo pesqueiro. A estrada que leva até Bilbao surpreende com belas vistas panorâmicas em diversos miradores sobre a cornija litoral. Neste caso, aquilo que nós vamos fazer é precisamente o inverso. Será de Bilbao para Bermeo. Desde a sua fundação como vila, em 1239, Bermeo teve uma rica história. Provas disso são encontradas por toda a parte urbana, através de todo um conjunto de declarados de interesse histórico ou artístico. Além disso, o centro histórico merece destaque, onde as casas pescadores com remanescências medievais, adornam as charmosas ruas, praças e o velho porto. Eu tenho-vos falado que alguns do conjunto de monumentos declarados de interesse histórico e artístico passam como os claustros da Igreja de São Francisco, que foi construída em 1357, a Torre de Ercilla, gótica, onde atualmente se situa o Museu do Pescador e que teremos a oportunidade de visitar durante as nossas visitas. Após as visitas desta vila pescatória, então, seguimos em direção a Guernica e Lumon. Todas as imagens da parte de baixo, então, é a cidade de Guernica e Lumon, e especificamente da Casa de Juntas. Como eu estava a dizer, Guernica e Lumon é uma pequena cidade com um significado simbólico para os bascos. Durante séculos, os líderes bascos reuniram-se em assembleias democráticas debaixo de um carvalho nesta cidade de Guernica. Este carvalho foi alvo de um bombardeamento experimental levado a cabo por aviões nazis. Este ataque experimental, que deu origem à famosa pintura de Pablo Picasso, foi um dos muitos ataques que se seguiram durante a Guerra Civil. Visitaremos, conforme eu já tinha dito, a Casa de Juntas, a antiga capela onde o Parlamento da província se reunia em 1979, quando os bascos recuperaram a sua autonomia. Terminando então as visitas, almoçamos em Guernica e seguimos então até Palência, onde ficaremos então hospedados. No sexto dia, então, acordamos, tomamos o pequeno almoço no hotel e seguimos, será o dia em que regressamos então a Portugal, especificamente a Lisboa. Mas não vamos deixar de visitar, claro, a cidade de Palência, a cidade que se encontra na zona interior de Espanha, na parte da região norte de Castilha e Leão. A cidade que nos tempos medievais foi residência real e o local da primeira Universidade Espanhola, apesar de se ter expandido consideravelmente graças ao carvão e ao trigo. O centro, junto da velha ponte de pedra sobre o rio Carrión, preserva nos dias de hoje o aspecto de uma aldeia. Além do centro histórico, visitamos ainda a catedral conhecida pela Bela Desconhecida. O almoço está previsto no hotel, que estamos a aproveitar, ou seja, acordamos, tomamos o pequeno almoço, preparamos as bagagens, fazemos a nossa visita e regressamos então ao hotel para almoçarmos e após o almoço então seguimos de regresso até Lisboa, onde, conforme já tinha sido dito, iremos
efetuar diversas paragens técnicas durante o trajeto. Chegamos a Lisboa ao final do dia e termina então o circuito. Os hotéis então que eu vos tinha falado que iríamos ficar, o Hotel Olive, 4 estrelas, o hotel em Valladolid. Isto é um hotel central. Aliás, os três hotéis são centrais. O Hotel Ocidental, 4 estrelas, o hotel que será utilizado em Bilbao. E então o Eurostar Diana Palace, 4 estrelas, que é o hotel que iremos utilizar em Valência. Como é habitual, todos os circuitos ao Oasis Travel em pensão completa, tem um acompanhamento ao Oasis Travel durante toda a viagem, para além dos guias acompanhantes que serão em português ou espanhol. Temos um seguro então, um seguro de viagem e uma cobertura extra de Covid. E temos então também, neste caso, os alojamentos são em hotéis centrais de 4 estrelas. Nas partidas seleções ao Oasis Travel, os alojamentos são sempre ou hotéis centrais, ou de 4 estrelas, ou de 5 estrelas. Cristina, passo-lhe a palavra, não sei se... Vamos aqui entrar no nosso site. Quando entramos no nosso site é esta a visualização que temos. E se quisermos aceder ao programa específico do País Basco, vamos aqui onde tem viagens / programas, clicamos, aqui do lado esquerdo escolhemos Europa e aqui Espanha. Normalmente eu vou sempre por este caminho, mas também queria-vos informar que existe outra forma de chegar ao mesmo destino. Ou seja, podemos ir aqui para onde diz Viagens Programa, ou podemos aqui, imaginem alguém que tem férias em julho e que quer saber toda a programação que a Oasis tem em julho, independentemente de qual seja o destino. Então temos aqui esta forma de pesquisar viagens, em que nós podemos escolher o destino, podemos pôr a partir, imaginando que nós queríamos viajar em maio, mas não sabemos ainda muito bem para onde. Então nós dizemos que queremos uma partida entre maio e maio e fazemos pesquisar viagens. E o sistema vai-nos dar todas as viagens que nós temos planeadas para maio. Neste caso, apresenta 15 viagens e com destinos tão diferentes como Sardenha, Irão, Azerbaijão, Portugal, Açores, Bulgária e Roménia, etc. Mas pronto, isto só para vos dizer que existem duas formas de nós pesquisarmos as viagens que queremos no nosso site, ou através daqui viagens, programas e vamos diretamente ao destino, ou então aqui escolhendo por período. Se nós sabemos exatamente o que é que queremos, também podemos ir por aqui, escolhemos Europa, neste caso aquilo que nós queremos é Espanha, portanto escolhemos Espanha, fazemos pesquisar viagens e aparece-nos então o País Basco em maio e que nós podemos clicar por aqui. Portanto podemos ir por uma forma ou por outra. Voltamos aqui então, Europa, Espanha, e diz-nos que para Espanha nós temos 3 sugestões a apresentar. Temos a descoberta do Caminito del Rei que faremos em abril e que neste momento já está praticamente esgotada, portanto já não temos quartos disponíveis neste momento, só em lista de espera. Temos o País Basco, que é a apresentação que o Gonçalo acabou de fazer, e temos esta viagem aos Picos da Europa em junho. Vamos entrar aqui no País Basco, que é aquilo que nos trouxe hoje aqui. Clicando no País Basco, ficamos a saber que a viagem que nós vos propomos é de 14 a 19 de maio, é uma viagem de 6 dias, 5 noites, os hotéis são sempre de 4 estrelas, tal como o Gonçalo acabou de mostrar há pouco. A partida é de Lisboa e o programa é em pensão completa. Andando um pouco mais para baixo, temos as divisórias habituais, os destaques, onde diz destacamos, é aquilo que nós destacamos em cada uma das cidades por onde passamos, aquilo que nós vamos visitar e que, no nosso entender, é o mais importante. Depois temos o itinerário, onde tem todo o itinerário detalhado dia a dia, com a informação do que é que visitamos, onde é que fazemos as refeições, quais são os hotéis onde ficamos alojados, etc. Temos a rubrica preços. Neste caso concreto temos então o valor em quarto duplo, que são 1.296 euros, e o suplemento quarto individual, e tem toda a lista dos serviços incluídos em detalhe para que saibam exatamente o que é que está incluído no programa. Portanto, neste caso concreto, a viagem de autocarro, todas as visitas, a pensão completa,
todas as visitas, incluindo entradas, naturalmente, o guia acompanhante Oasis Travel durante toda a viagem de Lisboa até Lisboa, guias locais em português para as visitas em cada um dos locais, o seguro especial Oasis Travel, seguro de viagem especial Oasis Travel, que já tem habitualmente coberturas bastante alargadas, mas que agora, para além dessas coberturas alargadas, também tem coberturas extra por motivo de Covid-19 e, como digo, inclui todos os serviços que estão incluídos, que estão aqui mencionados. Um pormenor que também está aqui mencionado e que vale a pena destacar é que a pensão completa todas as refeições, incluem também água e vinho às refeições. Também incluímos auriculares de forma a que seja mais fácil ouvir as explicações do guia, mantendo o distanciamento e sem ser preciso estar sempre em cima do guia para ouvir todas as explicações. E os documentos obrigatórios, cartão de cidadão válido, neste momento, para além do cartão de cidadão válido, é também necessário o certificado de vacinação completa à Covid-19. Depois temos a informação útil, que é um pouco aquilo que o Gonçalo há pouco acabou de dizer. Temos um mapa onde nos aparece todo o percurso que vamos fazer, só não aparece o Lisboa, Valladolid e depois Palência-Lisboa, senão ficaria muito pequeno o mapa, mas desde Valladolid até Palência tem aqui todo o itinerário pronto. Passamos este mapa, é interativo, portanto, clicando aqui no mais e no menos, podemos visualizar o mapa de uma forma maior ou menor. E temos a galeria onde temos algumas imagens que tentam passar um bocadinho a ideia do que é que vamos visitar, se bem que, como devem calcular, as imagens nunca fazem jus ao gozo que se tem de visitar pessoalmente um local. E o País Basco tem, de facto, locais muito, muito interessantes para se visitar e, portanto, a galeria é só uma pequena amostra do que é que vamos encontrar. Depois, voltando para cima, aqui estes ícones habituais, temos programa. Se clicarmos no programa, vai abrir o PDF do programa em detalhe. Portanto, clicando em programa, vem o PDF que podem imprimir ou podem guardar e tem todo o programa em detalhe com os preços, com os incluídos, com as condições, com o mapa e com o mapa de temperaturas também. Deixa-me aqui fechar isto e voltar, ok? Tem este ícone de Facebook, caso queiram partilhar o programa na vossa página de Facebook. Tem o ícone do e-mail, onde podem enviar o programa por e-mail a alguém que assim pretendam, e o ícone de uma impressora que diz que podem imprimir o programa, se assim o entenderem. Andando um pouco mais para baixo, tem aqui este retângulo que diz faça aqui um pedido de mais informações ou faça aqui o seu pedido de pré-reserva. Portanto, pode aqui ou pedir mais informações, caso queiram mais informações sobre a viagem, ou inclusivamente fazer o seu pedido de pré-reserva e nós depois contactamos para o endereço de e-mail ou para o telefone que tenha sido aqui mencionado. Basta completar este retângulo, fazer enviar pedido e nós recebemos a vossa informação e respondemos assim que possível. Portanto, já partilhei um pouco convosco de como é que, através do nosso site, podem ir buscar toda a informação sobre esta viagem. Por hoje ficamos por aqui, nós para a semana cá estaremos de novo, mais uma terça-feira. Na próxima terça-feira viajaremos até à Irlanda. Obrigada pela vossa companhia e pronto, cá nos encontramos então na próxima terça-feira, onde viajaremos então até à Irlanda. Até lá, fiquem bem e até sempre. Até à próxima terça-feira. Obrigado a todos.